fazer aquele esquema de sempre, o exórdio, para poder ambientar, depois a prece e a gente faz o estudo, tá? Para a leitura do exórdio, a gente convida a Adriana para poder fazer a leitura do nosso exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 73, Oportunidade. Para quem tiver o do livro, está na página 61. Adriana, 161. 161. 61. Ok. Boa noite a todos. Capítulo 73, Oportunidade. Traz a seguinte epígrafe. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Está em João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mãos, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata. Mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho. Não, para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir. Em nome do Senhor, aqui e agora. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, já harmonizados pelo exórdio, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico, a gente convida a Liana para poder fazer a prece inicial. Convido a todos, aqueles que desejarem fechar os olhos, buscando uma concentração maior, para que possamos encontrar, mais uma vez, ao lado dos nossos amigos espirituais aqui presentes, o caminho melhor para que possamos compreender ainda mais o Evangelho de Jesus. Vamos tentar nos imaginar na natureza, num campo florido, o ar tocando o rosto de cada um de nós, e mesmo de olhos fechados, possamos ver a luz do nosso irmão Jesus se aproximando, tentando abençoar esse momento de reflexão, de busca de instrução espiritual, para que possamos preparar ainda mais os nossos espíritos, para sermos aqueles trabalhadores que não são cegos para o trabalho no Evangelho, que não possamos nos queixar em nenhum momento, mas que possamos compreender que no dia a dia, em cada segundo de nossa existência, estamos preparados para enfrentar todos os momentos que nos chegam com um lado positivo, mas também os momentos que nos trazem dificuldades, para compreendermos que em todas as situações de nossa vida temos a oportunidade
dada pelo nosso Pai, para que possamos pregar o Evangelho de amor do nosso irmão Jesus Cristo e assim contribuirmos para a nossa evolução e para a evolução do nosso planeta. Que a noite de hoje traga para nós essa luz e que cada ensinamento aqui produzido, aqui pronunciado, encontre os nossos corações abertos, não só para ouvirmos, mas também para transformarmos em ações no aqui e no agora. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, nós podemos, já harmonizados pelo exórdio e pela prece, dar continuidade ao estudo do livro Missionário da Luz. Estamos no capítulo 1, é o nosso quarto estudo do capítulo 1. Vou tirar o som aqui. É o quarto estudo do capítulo 1. Isso, beleza? Então, vamos lá. Vamos dar... Então, eu sempre lembro, tá, que o estudo, ele é o estudo participativo. Aqui tem gente querendo entrar aqui. Alguém quer participar? Deixa eu só gritar aqui. Quer entrar? Mentira. É um estudo participativo, tá? Então, por favor, quem quiser pode fazer seus comentários. Quando eu estiver falando aqui, quiser falar alguma coisa, pode abrir o som, pode falar. Eu só termino o raciocínio e já abro para a pessoa fazer suas considerações, ok? Então, convido a todos a participarem do nosso estudo. Além disso, esse livro, Missionários da Luz, ele sempre vai trazer os conceitos de mediunidade, né? De médium. Então, a gente sempre interpretando aqui, eu convido a todos, interpretando, quando falar sobre mediunidade, interpretar como nós, tá? Como nós. Essa disposição, disponibilidade de nós nos intercambiarmos com o mundo espiritual, né? Que nós já intercambiamos, nós recebemos inspirações, tá? Então, a mediunidade do livro é a mediunidade da nossa vida, no dia a dia. É assim que nós devemos interpretar neste estudo, tá? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Nós paramos aqui na manutenção dos recursos interiores. Então, o parágrafo este irmão não é um simples aparelho. Então, aqui, no meu, está na segunda folha do capítulo, tá? Este irmão não é um simples aparelho. Todos conseguiram achar essa parte aí? Ok? Tá. Então, vamos continuar, então. Então, este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto nós. Estão lembrando aqui que aqui são as explicações do Alexandre. Alexandre é o espírito instrutor que está orientando André Luiz. Então, ele levou André Luiz para um centro espírita, em espírito, né? Para André Luiz poder observar como que acontecia esse intercâmbio entre a espiritualidade e os irmãos encarnados. Então, ele está no centro espírita. E ali está observando a figura do médium, né? Que é aquele irmão que trabalha no centro espírita e que tem uma predisposição maior para poder ser instrumento de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. Então, está comentando, então, Alexandre com André Luiz, falando do médium. Este irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto nós
e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta das regiões mais elevadas. Necessita calar para que os outros falem, dar de si próprio para que os outros recebam. Estão falando o que o médium precisa de ter, né? Humildade, silêncio, né? Benevolência. Em suma, deve servir de ponte na qual se encontram interesses diferentes. Então, aqui a gente interpreta para a gente, tá? Nesse processo que nós temos de estudo, de se nos propormos a nos tornarmos uma pessoa melhor, porque essa é a finalidade da doutrina espírita, está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que reconhece um verdadeiro espírita pela sua elevação moral, né, sobre a sua disposição em domar as suas más tendências e suas más inclinações, né? Então, é essa a finalidade. Então, está falando que para que nós possamos atingir isso, nós precisamos ter essas características. Em suma, sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender a propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores. Quais recursos interiores? A humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Então, aqui a gente começa, né, nossa conversa de hoje. E estão falando para que nós possamos desenvolver o caminhar na doutrina espírita, esse é o nosso propósito, né? Nós precisamos de desenvolver vários atributos dentro de nós, que é chamados de virtudes. E aí nós lembramos que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo traz o conceito de virtude, que virtude é o conjunto das características essenciais que constituem o homem de bem. Isso que é virtude. Conjunto de características essenciais que constituem o homem de bem. Então, ele traz aqui para a gente 4 virtudes: humildade, disposição fraterna, paciência e amor cristão. A primeira virtude, humildade, que nós devemos empregar em nossa vida diariamente, porque dia a dia é um desafio, né, nós sermos humildes. E aqui eu falo por mim mesmo, né, um desafio. E aí eu trago para que a gente possa beber um pouquinho da informação do livro Chico Xavier, Aurora de uma Vida entre a Terra e o Céu, de autores diversos escrevendo sobre a vida de Chico. E aí tem um trecho desse livro que fala para a gente o seguinte: não é sem trabalho que podemos aclimatar em nosso espírito esta flor maravilhosa que é a humildade. Então, humildade, ela requer trabalho. Humildade é a nossa predisposição em nos tornarmos iguais a todos. Iguais. Nem mais, nem menos. Iguais. Por isso que eu sempre digo 2 episódios de Cristo, né? 2 episódios de Cristo. Primeiro, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, quando ele descreve. Então, Cristo chegando, ele encontra a multidão, vê o monte, que é o monte do sermão, o monte das beatitudes, onde ele vai fazer o sermão, ele sobe no monte. Subindo no monte, diz Mateus, que todos os discípulos vão acompanhando, e quando ele chega no pico do monte, ele faz o quê? Ele se assenta. Ele se assenta, e aí todos os seus discípulos se assentam ao redor dele.
E por que ele se assenta, né? Essa atitude de humildade, né? Se assentar junto no chão ali, ficar igual para igual, conversar olhando nos olhos, né? Também relata também João a saída de Cristo do Monte das Oliveiras. Ele relata que todos foram para casa dormir e Cristo foi para o Monte das Oliveiras orar. E aí, quando Cristo retorna, ele vai para o templo, para poder ensinar no templo. Quando ele está chegando no templo, ele encontra uma multidão esperando ele no templo, antes dele entrar no templo. Aí, o que ele faz? Ele se assenta, permite que a multidão se assente junto com ele, ele começa a conversar com a multidão. É nesse momento que chega a mulher adúltera, que ia ser apedrejada. Então, a humildade é isso, é essa predisposição que nós devemos exercitar no dia a dia de nós nos tornarmos iguais a todos, mas a todos, não é iguais a somente uns, é iguais a todos, né? Então, isso é humildade. Então, nesse livro, diz que não é sem trabalho que a gente consegue, porque a humildade ela tem que ser trabalhada em nós diariamente. E o livro continua dizendo que necessitamos, antes de tudo, arrancar as ervas daninhas que vicejam em nosso coração, né? Tendendo a deixar o nosso coração orgulhoso, né? Orgulho é isso, é a tendência de nós nos tornarmos superior àqueles com que nós nos relacionamos, achando que tudo de nós é o melhor, nós somos os melhores. Então, isso é o orgulho, que é o contrário da humildade, né? Então, aí fala para a gente, Chico, que nós devemos arrancar as ervas daninhas, essas ervas daninhas que teimam em vicejar em nosso coração. Temos que repudiar para longe os cardos espinhosos que brotam sem cessar no nosso íntimo, para que essa flor delicada, que é a humildade e perfumada, possa medrar impavidamente no âmago do nosso espírito, fecundando a nossa alma, espargindo em todo o nosso ser os perfumes benéficos, aromas suavíssimos que ascendem ao infinito numa apoteose de luz, quando nós praticamos a humildade. Então, por isso a gente entende porque Chico exalava perfume, né? Chico exalava perfume, porque a humildade ela exala perfume para os céus. Então, a primeira virtude que nós, como médiuns, que nos propomos a ser seres melhores, nós devemos trabalhar em nós a humildade. Além disso, disposição fraterna. Além de humildade, a disposição fraterna, mas que está muito linkado, né? Humildade e disposição fraterna. Por quê? Disposição fraterna é aquela disposição que nós devemos ter em ajudar o próximo que nós não conhecemos, né? Esse é o conceito de fraterno. Amor fraternal é aquele amor que nós dispensamos àquele que nós não conhecemos, porque amar quem conhecemos é fácil. Agora, amar o desconhecido, aquele que nós não conhecemos, aí não é tão fácil assim. Por isso que na parábola do bom samaritano, Cristo fez questão de dizer que aquele homem caído, não é assim? A parábola do bom samaritano, que o indivíduo passa no caminho entre Jerusalém e Jericó, lembrando que o caminho entre Jerusalém e Jericó, Jerusalém é uma cidade alta, Jericó é cidade baixa, em torno de 450 metros de altitude de diferença, e é um caminho tortuoso, onde, por ser um precipício, né, porque é descida, ali os ladrões ficavam à espreita naquele caminho. Então, por isso que Cristo relata, descia um homem de Jerusalém a Jericó e foi assaltado. Mas quando ele é assaltado, os ladrões não simplesmente roubam. Eles roubam, espancam e desfiguram o homem. O deixam irreconhecido. Por quê? Porque se ele está
torturado, está muito machucado, sem ter reação, e está desfigurado, é mais difícil de ser ajudado, porque você não conhece aquela pessoa, está desconfigurado, você não sabe de que lado que ele é, que time que ele torce, né? Qual seita religiosa ele é. Então, por isso que ele fala que passa os sacerdotes, passa os levitas, né? E quem vai ajudar é o samaritano. E aí o samaritano chega, quando olha aquele homem que está desfigurado, ele não sabe se é samaritano, se é judeu, porque tinha uma rixa entre Samaria e Judéia, não sabe quem é quem. Ele olha, está desfigurado, mas ele não quer saber. E aí Cristo ele faz questão de nos mostrar no seu relato da parábola. O homem, o samaritano, ao perceber aquele homem caído, ele é tocado de íntima compaixão. Essa íntima compaixão é essa disposição fraterna em ajudar. Disposição fraterna. É a íntima compaixão com que foi tocado o samaritano na ajuda do homem caído. Então, são essas primeiras virtudes: a humildade, a disposição fraterna. Por quê? Porque quando a gente trabalha a humildade em nós percebemos que todos são iguais a nós somos iguais a todos. Então, não tem aquele que é diferente de nós. Então, nós temos a obrigação de ajudar, porque somos todos um, né? Então, disposição fraterna é esse entendimento. Quando você exerce a humildade, você vai ajudar, não importa quem, né? E humildade, disposição fraterna, paciência, né? Quando a gente vai e a gente pede paciência para Deus, Deus não dá paciência para a gente, não. Deus dá o quê? Oportunidade de desenvolvermos a paciência, né? Oportunidade que deixa aquele irmão perto da gente, que fica espetando a gente, naquele trabalho nosso, aquele irmão que fica nos testando, aquele chefe nosso que fica nos apertando. Essas são as oportunidades de desenvolvermos paciência. Então, por isso que está falando humildade, disposição fraterna, paciência. No Evangelho, tem um livro chamado também o Evangelho de Chico Xavier. Nesse livro está relatado o seguinte: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Não há problema, né? É a água fluidificada de André Luiz, que dá para André Luiz tomar, né? Mas sem engolir. André, coloca na boca sem engolir. Então, é aquela paciência que nós devemos exercer, né, em vários momentos do dia. Então, não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência, ela desarticula os mecanismos do mal. Porque vocês já repararam, na grande maioria das vezes, quando nós cometemos uma atitude errônea, é porque foi uma atitude impensada, que a gente não conseguiu esperar mais, chegar no momento 10, que é aquele momento que a gente conta de 1 até 10, né? Então, por isso que nos fala a espiritualidade, que não há problema que não possa ser solucionado pela paciência, e ela desarticula os mecanismos do mal, porque os mecanismos do mal, eles se relacionam com a nossa impaciência, com a nossa explosão, né? Com a nossa explosão, ok? Quem quiser fazer algum comentário, pode até embaixo aí colocar a mãozinha, tá? Pode colocar a mãozinha aí, se não quiser abrir o som, aperta a mãozinha e pode falar, tá? Então, é isso aí. Então, a paciência, ela desarticula o mecanismo do mal. Aquele que não se altera diante da prova, que não se altera, vem a prova e mantém a calma, não reagindo às provocações, esse ignora o mal.
A impaciência é a reação que quem nos provoca está esperando, né? Por isso que eu falei que os mecanismos do mal eles são movidos pela impaciência nossa. A melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. Não me considero um homem de paciência, de Chico, mas se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo do valor dessa virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha própria vida nos dias Chico. Os obstáculos no exercício da mediunidade sempre me foram um desafio constante. Não me lembro de um só dia que tivesse atravessado sem problemas. Então, mais uma vez, né, Chico nos mostrando, né, como devemos nos comportar e entender que nós temos provas diárias, sim, no nosso caminho. Chico tinha as provas dele, né? Inúmeras provas. Nós também temos a nós, mas a paciência também é aquela paciência de saber esperar, né? O tempo de Deus em nossa vida. Às vezes nós ficamos ansiosos por situações que nós queremos que sejam resolvidas e não nos permitimos deixar fluir o tempo de Deus em nossa vida. Paulo precisou de ficar 3 anos no deserto. Depois de 3 anos no deserto, ainda ter as suas experiências de deserções, né? De abandono, o pai dele o abandonando. Então, todos nós temos essas provas, mas nós devemos manter essa virtude, a virtude da paciência, combatendo o mal com essa virtude. E, por último, o amor cristão. O amor cristão. E aí, o amor cristão é aquele amor de Cristo. Por isso que fala da disposição fraterna, que é aquela disposição em ajudar o próximo, que não se conhece. Então, o amor cristão é aquele amor do Cristo. Então, eu trago aqui Paulo, o apóstolo Paulo, para falar para a gente sobre esse amor. Porque Paulo, que foi perseguidor, depois ele, por escolha, foi perseguido. Por amor ao Cristo, ele sofreu perseguição. Então, tudo que ele fez, ele sofreu. Mas ele sofreu com paciência, com resignação. Ele apedrejou, mandou apedrejar Estevão no seu laudo de veredicto da lei, e ele sofreu apedrejamento. Então, Paulo perdeu a sua noiva amada, Abigail, nos últimos momentos, Abigail dizendo que ela partia, estava doente, mas partia em paz porque partia nos braços de Cristo. E aí, quando Paulo entende todo, né, esse amor que Cristo veio trazer e que as portas de Damasco, de tão grande que era o amor de Cristo, cegou Paulo, fazendo com que Paulo entrasse cego às portas de Damasco e fosse curado por amor por aquele que ele ia prender em Damasco, que era Ananias. Então, a vida de Paulo, tudo, né, foi retratando, mostrando Paulo a magnitude do amor de Cristo. E aí ele começa a percorrer os vários territórios, levar o amor de Cristo àqueles que desconheciam, que eram as comunidades dos gentios também, e deixa Corinto, que é para a última terra, para ele poder passar, porque ali era a terra de Abigail, de onde partiu Abigail, que era o seu amor. E é lá em Corinto que ele manda uma das suas belas cartas, que é escrita na primeira epístola de Paulo àquela comunidade de Corinto, que sediava sua amada noiva. E no capítulo 13 dessa carta, Paulo fala sobre essa virtude, o amor cristão.
Ele nos diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Falar a língua dos homens, as línguas dos homens, era maior status daquela época de Cristo. Porque muitos pouquíssimos tinham acesso em aprender uma outra língua. Então, quem tinha oportunidade de aprender uma outra língua era a casta da sociedade. A casta. Por isso que no episódio do Pentecostes, quando Cristo já se juntar à espiritualidade maior e manda os seus emissários de luz para reunir com os seus apóstolos, quando eles estavam reunidos em uma casa para comemorar a festividade do Pentecostes judaico, todos os apóstolos reunidos, então Cristo envia os seus espíritos de luz e os apóstolos escrevem que eles viam descer sobre eles várias labaredas que se ramificavam, se posicionavam cada labareda perto de cada um dos seus discípulos, né? Por que labaredas? Que era o mais próximo que eles poderiam falar daquela luz imensa que era a espiritualidade enviada por Cristo, né? E mais, essa espiritualidade de luz faz com que os apóstolos falassem línguas diversas. Mas por que falassem línguas diversas? A gente tem que entender. Porque naquela comemoração de Pentecostes, iam para ali, para aquela região, pessoas das diversas localidades. Iam gente da Capadócia, da Samaria, da Judéia, de tudo quanto era lugar, então falavam línguas diferentes. Então, eles tinham que levar para todos aquela mensagem que estava chegando. Então, eles recebiam a dádiva mediúnica de poder falar aquelas diversas línguas daqueles que estavam ali. E relata, né, Lucas, isso é relatado no Evangelho de Lucas. E Lucas relata que, nesse episódio, muitos daquelas pessoas que estavam ali, né, para aquelas comemorações, estrangeiros, ficaram maravilhados. Por quê? Porque viam que eles estavam falando a língua deles. Porque no momento da festa, eles ficavam só entre as comunidades falando a língua. Naquele momento, eles extrapolavam, além da pequena comunidade que eles ficavam reunidos, os apóstolos estavam falando com eles. Então, é muito bonito isso. Então, é a tal importância da língua naquela antiguidade. E aí, por isso que Paulo fala, ainda que eu falasse as línguas dos homens, ou seja, todas as línguas dos homens. Então, mesmo que ele tivesse a capacidade de falar todas as línguas existentes no mundo, não só as línguas existentes no mundo, mas também a língua dos anjos, que era desconhecida, se ele não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. O que é metal que soa? É um metal que bate no outro sem ter significado nenhum. Sino que tine é o sino que só faz barulho, sem mandar mensagem, né? Então não teria significado nenhum para a vida dele. E ainda que ele tivesse, Paulo diz, né? Ainda que eu tivesse 3 coisas. Que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, né? O dom da profecia, o profeta era aquele que conseguia trazer da espiritualidade instruções importantes para a população. Então, era uma pessoa super bem respeitada. Então, ele está falando, ainda que eu tivesse esse dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, né? Então, a ciência era o estudo para se descobrir, para sair da escuridão. Então, ainda que ele tivesse dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e mais, ainda que ele tivesse toda a fé, de maneira que pudesse transpor os montes, relatando, né, aquela conselho de Cristo, né, que se você tiver fé o suficiente que transpõe os montes, aí Paulo está falando, ainda que eu tivesse essa fé maior, que pudesse transpor as montanhas,
Se eu não tivesse amor, nada seria. E mais, ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza para sustentar os pobres, ou seja, me dispusesse de todos os bens materiais, e aí fica só meu corpo. Então, mais ainda que eu me dispusesse todas as minhas riquezas, que são os meus bens materiais, para os pobres, e entregasse o que me sobrasse, que é o meu corpo, para ser queimado, se eu fizesse isso tudo, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E aí ele começa a descrever o amor que ele conheceu da Abigail. E conhecendo esse amor da Abigail, que sempre tratou Paulo, né, com o amor cristão, ele começa a descrever o amor que ele aprendeu. O amor, ele é sofredor. Por que é sofredor? Porque sofredor, no sentido de sofrer, é o sentido de suportar todas as dores que recaem sobre nós sem lastimar, sabendo que nós estamos evoluindo com isso. Então, o amor é esse sentimento que te faz suportar a tudo. Então, o amor é sofredor. O amor é benigno, porque se tiver uma ação de amor que não seja por bem do próximo, não é amor. Então, o amor é benigno por natureza. Tudo que eflui do amor faz bem para todos que estão na nossa volta. O amor não é invejoso. Por quê? Porque o sentimento de inveja é aquele sentimento de nos sentir incomodado pela aquisição do próximo. Esse é o sentimento de inveja, né? Não é aquele sentimento, não. O meu amigo comprou um carro e eu acho bonito, eu vou querer trabalhar para comprar aquele carro. Isso não é inveja, né? Inveja é, meu amigo comprou um carro, nossa, deve ter acontecido alguma coisa que ele conhece. Isso é inveja. Então, a inveja é isso. É um sentimento que você não fica feliz com a aquisição do próximo. Você fica infeliz, querendo que o próximo perca essa aquisição. Então, o amor ele não é invejoso, por quê? Porque o amor ele se beneficia com a alegria do próximo. Tudo que o próximo fizer para poder angariar alegria, felicidade, o amor, ele angaria também. Então, por isso, o amor ele não é invejoso, porque ele quer o outro feliz. Quanto mais fica feliz o amado, quem ama fica feliz também. O amor não trata com leviandade. O que é tratar com leviandade, né? Ser leviano é não ter importância com o próximo. Isso que é leviandade. Sem se importar com o próximo que está do seu lado. Aí eu vou fazer isso, vai machucar o outro para eu conseguir aquilo. Não tem problema, eu quero conseguir. Isso é ser leviano. Não se importar com sua ação, você vai fazer mal para o próximo. Então, o amor ele não trata com leviandade. Por quê? Porque o amor ele só quer o bem de todos. Então, todas as atitudes são para uma felicidade maior. Então, o amor não trata com leviandade, ele não se ensoberbece. Ensoberbecer é você se sentir maior que o próximo. Muito pelo contrário. Quanto mais amor nós temos, mais igual nós ficamos com o próximo. Então, o amor é sofredor, ele é benigno, não é invejoso, ele não trata com leviandade, nem se ensoberbece, não se porta com indecência, porque a indecência é o fato de você é o fato de você agredir um decoro, ou seja, uma convenção de comportamentos. Isso que é indecência. É você agredir, né? Por exemplo, lá na selva amazônica tem comunidades indígenas, no interior da selva, que a nudez é o traje deles. Eles ficam nus. Ficam nus. Então, indecência é você chegar com seu corpo coberto perto deles. Você está sendo indecente.
Então, o amor não se porta com indecência, porque o amor respeita as opiniões de todos e se posiciona dentro dessas opiniões. O amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita e não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E a verdade é o ensinamento do Cristo. Quanto mais ensinamento de Cristo tiver, mais a possibilidade de nós exercermos o amor em sua dádiva maior. O amor nunca falha, nunca falha. Paulo descobriu isso, né? Que o amor nunca falha. Como o amor nunca falha, se houver profecias, essas profecias serão aniquiladas perto do amor. Por quê? Porque o amor sobrepõe a qualquer profecia. Havendo línguas, essas cessarão. Por quê? Porque o amor ele fala maior do que qualquer língua, né? Qualquer língua. Um carinho de amor, qualquer língua vai ser sentido igualmente, né? Então, por isso que se houver línguas perto do amor, essas línguas desaparecerão, porque só fica o amor. Havendo ciência, essa desaparecerá. E aí a gente lembra do próprio André Luiz, né? O André Luiz, quando ele foi recebido em nosso lar, ele precisava de trabalhar para ganhar seus bônus horas, e ele vai para as câmaras de retificação, ainda como médico da terra, né? Como médico, não sou médico, e tenta ajudar nas câmaras de retificação, atendendo os pacientes. Quando ele chega, vai atender com a postura de médico terreno, da ciência terrena, ele acaba prejudicando. O paciente começa a ficar mais conturbado ainda. E aí vem Narcisa, que é aquela enfermeira maravilhosa e humilde, olha a humildade aí, abraça o irmão, e aí André Luiz começa a perceber que a ciência ali era mínima, o que precisava era amor, porque o amor tendo ciência, o amor chegando perto da ciência, o amor sobrepõe, e a ciência desaparece. E aí quando ele começa a amar o paciente, a dar carinho naqueles pacientes, ele começa a tratar realmente aqueles irmãos espirituais. Então, o amor nunca falha. Havendo profecias, elas serão aniquiladas perto do amor. Havendo línguas, elas cessarão perto do amor. E havendo ciência, desaparecerá, porque o amor cura, né? Então, e aí Paulo falando, porque parte a parte, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que fala, está falando isso para a gente, né? Porque nós conhecemos somente um pouquinho do universo imenso que tem para ser conhecido. Em parte nós profetizamos, nós conseguimos somente um pouquinho entrar em contato com a espiritualidade naquele momento que nós nos elevamos, né? Nosso patamar vibracional, somente em parte. Aí ele fala, mas quando vier o que é perfeito, o que é parte será aniquilado. É o caminho da perfeição, né? Então, o nosso caminho é sermos perfeitos, sedes perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai que está no céu. Então, quando a gente vai no caminho da perfeição, o que é parte vai se sumindo, porque nós vamos adquirindo o todo, né? No caminho da perfeição. Quando era menino, falava como menino, sentia coisas de menino, discorria como menino. Então, o que significa isso? Quando a gente, né, não sabe de nada, temos sentimentos imaturos, mas à medida que nós vamos entendendo um pouco, compreendendo, sabendo da imensidão do universo e quanto que nós temos que aprender, então a gente começa a crescer espiritualmente. A gente deixa de ser menino. E aí, Paulo nos diz, quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então é um caminho sem volta. Quando a gente começa a conhecer, começa a crescer espiritualmente, nos melhorarmos como ser espiritual que somos, nós crescemos espiritualmente. Nós deixamos de ser aquele menino espiritual. E como a doutrina espírita nos mostra que o processo evolutivo do espírito, ele é sempre progressivo, nunca retrógrado,
uma vez que a gente cresce, a gente não volta atrás. Por isso que o Einstein nos fala, né? Uma mente que se abre à grandeza do universo, ela nunca volta ao seu tamanho original. Nunca volta ao seu tamanho original. Então, quando deixei de fazer as coisas de menino e me tornei homem, deixei de ser menino. Porque agora, nesse momento, Paulo nos fala, nós vemos por espelho e enigma. Lá na frente, veremos face a face, porque caminharemos para a perfeição. Quanto mais a perfeição a gente caminha, mais nos aproximamos de Deus. Então a gente verá lá, face a face. Agora, a gente conhece. E aí Paulo está falando, desse jeito que a gente é conhecido, a gente conhecerá lá na frente perfeitamente Deus. Agora que eu conheço isso tudo, tenho essas informações da vida, aprendi tudo com esse amor, conheço, quero citar 3 virtudes que permanecem em mim: a fé, a esperança e o amor. Mas dessas 3 grandes virtudes, o amor é a maior de todas elas. Então, são essas virtudes que André Luiz está nos dizendo aqui: a humildade, a disposição fraterna em ajudar o próximo, a paciência, e tudo isso somando nos permite adotar o amor cristão, muito bem dito por Paulo. Ok? Pergunta: alguém quer fazer algum comentário? Pode, Kedna, por favor. Pode abrir o som. É perfeita a descrição, né, de Paulo sobre o amor, né, que é o amor de Deus, né? Mas a gente percebe que aqui na Terra esse amor as pessoas ainda não conhecem. Esse amor que Paulo descreve, né? A Terra, como é de prova e expiação, está caminhando para conhecer esse amor. A gente percebe, isso, né? Uhum. Que é muito aperfeiçoamento, muita evolução, um caminho cheio de pedras e tudo, para você chegar a conhecer o amor de Deus, né? Porque a gente não conhece o amor de Deus. Esse amor que Paulo descreve, né? Amor Isso. de Deus, a gente aqui na Terra nem tem noção desse amor. O amor que a gente pensa que é amor, não é esse amor, né? Assim, dando um trocadilho aqui, né? Mas é isso mesmo. Mas por isso que Cristo fez, né, questão de se mostrar para Paulo, para mostrar para a gente. Porque Paulo, que era o maior dos perseguidores de Cristo, viveu esse amor maravilhoso, né? Todos, né, quando se entregam para Cristo, podem vivenciar. E quanto mais, Kedna, a gente se propõe a caminhar na estrada do Cristo, em exercer o que Cristo nos ensinou, mais a gente fica nesse feeling desse amor maravilhoso. Entendeu? Sim. Então, é um processo progressivo, um processo lento. A gente, né, a gente não tem que querer, né, amar dessa forma agora. Mas nós precisamos de amar agora do jeito que nós conseguimos. Né? Precisamos amar agora do jeito que a gente consegue. O que a gente não pode deixar é de amar, né? De se doar, de se entregar, de querer o bem do próximo, né? De se vangloriar com a verdade, de não se permitir falar mal, né? A nossa postagem de hoje foi isso, né? Não se permitas falar mal de qualquer assunto que seja, não se permita, porque não se permitir falar mal
é não dar asas para o próprio mal se proliferar, né? Então, é isso. Amar é esse caminho aí, né? Nós nos dispondo a amar do jeito que nós conseguimos já é uma coisa maravilhosa, né? Alguém quer fazer algum Obrigada, viu? comentário? Não? Então, vamos continuando, então. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior. Por quê? Se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante e sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar, satisfeito, a compensação divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão do salário virá depois. Então, nós, na seara do bem, né, a gente tem aquela também, né, intenção, né, de que o André Luiz comentou aqui, né? Será que não deve esperar compensação divina já? Né? Eu fiz um bem para o meu irmão hoje, de manhã. À tarde eu já estou querendo a minha recompensa, né? A minha recompensa daquele bem que eu fiz. E se vem alguma desilusão na minha vida, o que eu penso? Oh, meu Deus, eu fiz tão bem para o meu irmão, né? Cadê o meu salário? Então, é aqui que Alexandre está falando, né? Consideremos que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão do salário vem depois. Primeiro, nós temos que praticar o bem, nos ser completo na prática do bem, né? Neste ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Então, o que Alexandre fez? Pegou André Luiz e levou perto do irmãozinho médium, que estava se propondo a trabalhar naquela casa, elevando o seu pensamento, tá? Elevando o seu pensamento, permitindo que Alexandre se aproximasse dele. Então, Alexandre se aproxima, coloque a mão na destra do médium para que ele possa, então, trabalhar junto à espiritualidade. E aí Alexandre fala, nós estamos diante de um psicógrafo comum. Então, é para nós lembrarmos, né? Temos vários tipos de atividade mediúnica, né? De inter-relação com os nossos irmãos espirituais, para trazer a mensagem para os encarnados. Uma das mediunidades que nós temos é através da escrita, a psicografia. Então, a psicografia, ela pode ser, tá, no livro dos médiuns, tá? Quem quiser estudar um pouquinho, tá no livro dos médiuns, que é o segundo livro do Pentateuco kardeciano. O primeiro livro começa com o Livro dos Espíritos, eu sempre cito isso, lançado por Kardec em 1857. O que foi? Kardec reuniu vários médicos, Kardec não tinha mediunidade ostensiva, então ele precisava dos médios, ele reunia vários médios e fazia perguntas diferentes, as mesmas perguntas para médios diferentes de um determinado assunto. O que é Deus para o médio? Aí chamava, ia para o médio de outra cidade. O que é Deus? E aí os médios recebiam os espíritos e tal. E aí no médio de uma cidade, o que é Deus? Deus é a causa primeira de todas as coisas. Perguntava na outra cidade, o que é Deus?
Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então, vi que as respostas iam se correspondendo. E aí ele foi escrevendo as 1019 perguntas e respostas compiladas e organizou em um livro didático, dividido em 4 partes. Então, esse é o Livro dos Espíritos. Então, veja que ele usou muito dos médiuns, e os médiuns não estavam preparados para isso. Então, eles começaram a sofrer pressões espirituais, de desequilíbrios. E aí Kardec se viu, então, na necessidade de lançar um segundo livro, que é o livro dos médiuns, para os médiuns, para ensinar os médiuns como eles poderiam melhor trabalhar sem gerar situações de agravos para eles mesmos, porque quando você não está preparado para o trabalho, você se descompensa, né? Se desequilibra. É assim com tudo na vida, né? Tudo na vida. Até por uma atividade. Você vê uma dona de casa arrumando uma casa, né? Se você for fazer aquela mesma coisa ali, no outro dia você está moído, você não está aguentando nada. Por quê? Porque ela conhece o jeito de pegar na vassoura, conhece o jeito de abaixar, como é que é, fez isso. Então, Kardec fez isso no Livro dos Médiuns, escreveu, vocês têm que fazer assim, 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 assado. Tá? Então, o Livro dos Médiuns é dividido em 2 partes, considerações gerais, que fala sobre as generalidades, e uma segunda parte. A segunda parte é das manifestações mediúnicas, como que ocorrem as manifestações espíritas. A segunda parte do Livro dos Médiuns. Então, nessa segunda parte do Livro dos Médiuns, das manifestações espíritas, o capítulo 12, vou falar do capítulo 12 e o capítulo 13. O capítulo para a gente diferenciar os 2 tipos de escrita. O capítulo 12 chama pneutografia. Pneumatografia. Tá? Porque pneumatografia. Grafia, o ato de se escrever. Tá? Então, pneumatografia. O que é? A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermédio algum. Então, não precisa do médium. O espírito vai e começa a materializar uma escrita na folha. Tá? Isso é pneumatografia. O capítulo 13 explica para a gente o que é psicografia. A psicografia, sim, é a escrita utilizando o médium com a espiritualidade ditando para esse médium e o médium escrevendo no papel. A psicografia, ela pode ser indireta ou pode ser direta, ou manual. O que é uma psicografia indireta? A psicografia indireta é quando começou-se, né? No século XIX, ainda na primeira metade do século XIX, antes dos livros dos espíritos, quando começaram as manifestações espíritas, então os médiuns se reuniam e pegavam uma cestinha de papel pequena e para quê? Para que o lápis, eles não seguravam lápis, porque senão poderiam falar que eram eles que estavam escrevendo com a própria mão. Então, eles pegavam uma cesta e colocavam um buraquinho no meio da cesta e encaixavam o lápis naquele buraco para o lápis ficar em pé, apoiado ali. E só colocavam a mão sobre a cesta para poder passar a mensagem da espiritualidade para aquela cesta. Então, a cesta ia, então, escrevendo, com o médium recebendo a energia imposta das mãos sobre a cesta, e com a imposição das mãos, a cesta ia se movimentando. Então, isso era uma psicografia indireta. A psicografia direta é aquela em que o próprio médium segura o lápis e vai escrevendo a mensagem, conforme era o Chico Xavier. Tá? Então, devagarzinho, a gente vai estudando, né? Trazendo as informações dos livros dos médiuns, os tipos de mediunidade. Então, agora nós vimos a diferença entre psicografia e pneumatografia. Psicografia pode ser indireta, quando começou, e direta pelo próprio médium. Tá? Então, é esse psicógrafo,
né? Aquele que faz a psicografia direta, que estava lá com o André Luiz, com o instrutor Alexandre, colocando a mão direita sobre a testa desse médium, induzindo a escrever, tá? Alguém tem algum comentário? Não? Marco, Pois não? você pode citar algum exemplo de uma pneumatografia onde houve? Sim. A pneumatografia é até por espelho, viu? No espelho, escritas no espelho. Tem casos quando o espelho fica embaçado, né? Sim. Espiritualidade podendo escrever, né? Então, tem esses casos, sim, registrados na história, tá? Esse tipo de escrita. Obrigada. Ok. Pois não? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém levantou a mão, não? Não, né? Ah, não, Bianca para entrar. Tá. Ok. Então, né? Então, a pneumatografia e a psicografia direta e a psicografia indireta. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Então, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares, antes do trabalho, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física, né? Então, quando nós nos propomos a trabalhar na seara do bem, a espiritualidade ela vem conosco, vem nos auxiliando, são encaminhados para nós mentores para que possam nos preparar, né, nos proteger vibracionalmente, né, nos permitir facilidade em nos elevarmos espiritualmente, dar-nos eflúvios de princípio ativo, né? Então, por isso que Chico, né? Chico, ele trabalhava até 6 horas da tarde. Chegava em casa, comia, tomava banho, 7 horas estava no centro. Atendia no centro, 11 horas no centro, começava a psicografar. Ia até 2 a 3 horas da manhã. Ia para casa 3, meia, 4 horas. Dormia de 4 a 6, 2 horas por dia. Levantava de manhã, lindo, maravilhoso e cheio de vida. Por quê? 2 coisas. Primeiro, a espiritualidade, para quem se propõe a trabalhar, faz isso que está falando, Alexandre. Manda mentores que trabalham na pessoa, preparando a pessoa para esse trabalho no bem. E segundo, o trabalho no bem em si, ele revigora, faz bem para a própria pessoa, né? Tem um livro chamado Ideal Espírita, né? Nós já falamos algumas vezes desse livro, de autores diversos. Esse livro foi escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira, trazendo vários autores espirituais. O capítulo 4 é chamado 100 por 1. É escrito por espírito, editado pelo espírito Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um homem mineiro, perto do Triângulo de Minas, ali, na cidadezinha chamada Sacramento de Minas. Nasceu em 1880 e desencarnou em 1918, na época da gripe espanhola. Desencarnou. Então, Eurípides Barçanufo, ele, quando menino, sempre foi estudioso, gostava de estudar. Ele, quando menino, os próprios professores pediam para Eurípides Barçanufo ajudar os amiguinhos na escola, com as lições. E ele cresceu dentro da Igreja Católica e foi um dos secretários da instituição de São Vicente de Paula.
é ligado à Igreja Católica, em Sacramento, em Minas. Em determinado momento, Eurípides Barçanufo, ele recebe um livro de um tio seu, um livro de Leon Denis. O Leon Denis foi o Kardec, a gente fala, foi quem codificou o Espiritismo. Leon Denis é tido como aquele que fundamentou o Espiritismo lançado por Kardec. Né? Fundamentou o Espiritismo lançado por Kardec. Então, esse tio de Eurípides Barçanufo, chamado Mariano da Cunha, pegou e deu esse livro chamado Depois da Morte, de Leon Denis, para Eurípides Barçanufo. E aí Eurípides Barçanufo leu aquele livro e se maravilhou com aquele livro, com os princípios de Kardec. Né? E aí tinha uma fazendinha nessa cidade mineira, afastada, a 14 quilômetros de Sacramento, em que eles faziam um estudo da doutrina espírita. E Eurípides Barçanufo então começou a frequentar esse estudo. E lá ele presenciou uma sessão mediúnica, né, com contato com a espiritualidade, e aí ele entrou de vez na doutrina espírita, foi para a cidade de Sacramento e pediu demissão da Sociedade Vicente Paulo da Igreja, rompendo com a Igreja Católica, né, e passou a ensinar o espiritismo na cidade. Logicamente, né, sofreu várias perseguições da própria igreja, várias perseguições, e foi até um fato que ele teve que ir para um debate na praça pública entre um padre encaminhado pela igreja, estudioso, né, contradizendo a doutrina espírita, e ele a favor da doutrina espírita. Então ele foi muito tranquilo, deixando o padre falar várias coisas, né, dizendo que a doutrina espírita era obra do demônio, e quem né, fosse por esse caminho estava condenado a queimar no fogo eterno, essas coisas, né? E ele, bem sereno, no final, quando o padre terminou de falar, ele começou serenamente a desbancar por princípios científicos, religiosos e filosóficos tudo aquilo que o padre estava falando. Então ele foi aplaudido em praça pública nesse evento, né? E aí mais perseguições ele sofreu. E aí ele se embrenhou no trabalho do bem, tratando, e veio a epidemia da gripe espanhola, e ele antecipou a problemática da epidemia que estava na Europa, que chegaria muito rápido ao continente americano, e se chegou. E, quando chegou, ele se embrenhou no auxílio dos tratamentos dos enfermos, e foi nesse trabalho que ele adquiriu o vírus da gripe espanhola e desencarnou em 1918, né? E desencarna, e depois ele vem até Chico em espírito, ditando várias obras para Chico. E uma desses é esse capítulo 4 do livro Ideal Espírita, que ele ditou para Chico, chamado 100 por 1, esse capítulo. E ele diz para a gente o seguinte: quando eles diz, né, André Luiz, Alexandre diz para André Luiz que nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física, né? E aí, nesse intuito, Eurípides Barçanufo fala para a gente o seguinte: ócio em qualquer parte constitui esbanjamento, ou seja, você ficar à toa, sem trabalhar no bem, você está desperdiçando uma energia que é presente de Deus diariamente na sua vida. Você está desperdiçando. Porque a gente aprende que quanto mais você emprega a energia vital no trabalho do bem para o próximo, essa energia vital também ela vem em dobro para te sustentar. Então, Eurípides Barçanufo fala: quando você deixa de fazer isso, você esbanja, você desperdiça, você elimina essa energia vital.
Ele fala também que tudo vibra nessa obra, tudo vibra em perpétua movimentação, sem vácuo ou inércia na substância das coisas, ou seja, tudo está trabalhando. As nossas moléculas, elas estão em vibração constante, trabalho constante de produção de energia. E ele diz, sejamos por nossa vez, então, peças atuantes do Evangelho vivo. É o trabalho que Cristo nos pede, demonstrando que o serviço é condição de saúde eterna. Então, isso é interessante, o serviço é condição de saúde eterna, né? Esse trabalho no bem faz a saúde eterna para o espírito. Então, quando Alexandre fala com André Luiz, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física, é deixar ele tão, o médium, trabalhou no médium, para que ele fique tão elevado vibracionalmente, se empenhando no bem, que a saúde dele, né, vai se projetando. Aí, Eurípides Barçanufo fala para a gente, então, conhecendo isso, edifica o bem, seja escutando o riso dos felizes ou assinalando o soluço dos companheiros desditosos. Isso aqui é interessante, né? Quando ele fala edifica o bem, seja escutando o riso dos felizes, né? E aí eu lembro que eu estava no hospital que eu trabalho e tinha um senhorzinho lá, devia ser quase centudinário ele, quase centudinário. E quando eu passei perto dele, ele começou a falar comigo, mas falou, e a filha dele já estava incomodada. Pai, você está incomodando o moço. Não, deixa ele falar. E ele ia falando e ia sentindo uma alegria daquela recordação que ele tinha do trabalho na época dele e tal, sorrindo, falando. Né? Então, assim, trabalhar no bem é isso também, né? A gente se permitir com que o outro sorri perto da gente, falando das coisas que eles façam feliz, né? Então, é interessante essa fala de Eurípides Barçanufo, né? Então, edifica o bem, seja escutando risos felizes, ou assinalando o soluço dos companheiros desgostosos, ou seja, também sendo ombro amigo para aqueles que soluçam em prantos, criando rendimento nos tesouros imperecíveis da alma quando a gente faz isso. O ar puro, Eurípides fala, o ar puro, ele desfaz. O ar puro, ele desfaz as emanações malsãs. Então, entre em contato com a natureza. A água límpida dissolve os detritos da sombra. Toma um banho de mar, um banho de lago. O sol matinal dissipa as trevas. Deixa a luz do sol entrar, que seja pela janela do quarto. Ser companheiro da aurora. Então, o que é aurora? A aurora é aquelas cores maravilhosas que enunciam o nascer do sol. Quando o sol está nascendo, antes dele apontar, aquelas cores maravilhosas despontam. Isso é um arco-íris de eflúvio de energia para nós. Então, Eurípides Barçanufo fala para a gente, seja amigo dessa aurora, esteja presente nesse momento do nascer do sol, para vocês absorver essa energia bela. Então, ser amigo da aurora, despertando junto com o dia, nas obras de paciência e de bondade, nas obras de sustento, mas, sobretudo, nas obras de elevação, naquelas obras que nos elevam em espírito, né? Então, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades. Então, já não é isso um preparo de possibilidade quando nós nos despertamos para isso? Já não é que está preparando para a gente? Está mostrando, olha a aurora, aproveita a aurora, olha o cantar dos pássaros, usa essa energia do cantar dos pássaros, olha o mar que está disponível para você, toma um banho de mar, olha o lago que está aí, toma um banho de lago. Então, isso já é a espiritualidade nos trabalhando para que nós tenhamos olhos de ver, né? Alguém quer comentar algo? Então vamos continuar, se ninguém quer comentar.
A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intricados e complexos. Então, veja, a transmissão da mensagem não é simplesmente pegar a mão do médium. Há processos intricados e complexos. O médium, nós, nesse estudo que nos propõe a nos elevar, nós necessitamos de estar elevados vibracionalmente, né? Nós precisamos de estar comentando bem, fazendo bem, pensando no bem, para que nós possamos criar uma sintonia de permissão, de aproximação da espiritualidade de luz para trabalhar e operar em nós. E aí continua Alexandre. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar. Então, o instrutor Alexandre, tá junto com o André Luiz, ele leu o pensamento do André Luiz. Então, está vendo a curiosidade científica de André Luiz naquele momento. Então, ele se permite com que o seu magnetismo, a sua energia, amplie o poder de visão e sensibilidade de André Luiz. Então, ele está falando, ofereceu-me auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar, com esse auxílio, no corpo do intermediário, grande laboratório de forças vibrantes, né? E aí, ele começa a mostrar para a gente o seguinte, que o nosso corpo é um laboratório de forças que vibram. Já falou para a gente aqui, né? Nenhum corpo está na inércia. Cada molécula é vibrante. O nosso corpo é um laboratório de zilhões de moléculas vibracionais que vibram. Vibram, não fica parada. Quando a gente sintoniza no bem, a gente vai estudar isso agora, o nosso cérebro sintoniza com todas as nossas células, coordenando a vibração das nossas moléculas na sintonia da energia mental que nós emitimos. Gente, isso é físico, tá? Não é abstrato, não. Isso é físico. É lei física. Por exemplo, uma taça de vidro. Uma taça de vidro. É sólido. As moléculas daquela taça de vidro, elas vibram. Tem uma vibração peculiar. Tanto é verdade isso, pela lei da física, que algumas pessoas com timbre de voz agudo conseguem dar um timbre de voz agudo e faz com que com a taça quebra. Já ouviram isso? Dá um timbre de voz e a taça, pá, a taça quebra. Por quê? Porque entrou em ressonância a vibração daquele timbre coincidindo com a vibração das moléculas da taça. Que, embora a gente não vê, a molécula da taça é sólida, mas tudo é energia. Tudo. Tudo é energia, tá? Tudo. Então, as moléculas daquela taça têm um estado vibracional para compor aquela taça. Fica vibrando naquele estado. Quando a gente emite um tom igual nessa vibração, essa vibração está igual, junta, porque está igual, e sobrepõe uma para a outra, e amplifica. Como ela amplifica, ela quebra a estrutura. Então, mostrando para a gente que tudo vibra. E quando a gente entra no ritmo dessa vibração, nós aumentamos a vibração. É assim com as células do nosso corpo. Com as células do nosso corpo. Mas mostrar para a gente que o nosso cérebro ele emite corrente mental com aquilo que nós pensamos. Essa corrente mental sintoniza a vibração de todas as nossas células. Se eu penso no mal, mas pensar no mal não é querer, não, vou fazer mal para... Não é só isso, não. Por exemplo, sintonizar no mal é você dar vazão ao mal que aparece perto de você. Você só observar coisas ruins, só comentar coisas ruins,
né? Ah, você viu aquilo que aconteceu, que não sei o quê, você viu aquilo que aconteceu? Então, as suas células do corpo estão nesse patamar vibracional. E isso não é legal para a nossa saúde, né? Com o passar do tempo, vai gerando as doenças degenerativas. Doenças degenerativas. Ao passo que, se nós nos propomos falar do bem, falar de amor, fazer o bem, né? As nossas células ficam recebendo influxos da nossa mente nessa vibração. Vou falar para vocês. Ontem fui dormir tarde, que eu estava preparando o trabalho que eu tinha que apresentar hoje de manhã. Fiz a manhã inteira lá no trabalho. Então foi correria. Aí cheguei aqui montando o nosso encontro e tal. Eu parei 10 minutinhos antes para poder ir para o quarto escuro, cheio de dor de cabeça. Cheio de dor de cabeça. Muito doendo. Sentei aqui com dor de cabeça. Começou o nosso estudo. Não estou mais com dor de cabeça. Estou zerado. Estou zerado. O que é isso? É isso. Pô, falar de Cristo, falar de Paulo, falar de amor, né? A espiritualidade fica aqui trabalhando conosco. Vai trabalhando conosco, vai nos elevando vibracionalmente. Então, por isso que André Luiz, nesse momento, fez questão de mostrar Alexandre falando. O nosso corpo é grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x com as características muito mais aperfeiçoadas. E aí ele vai falando que ele começa a ver por dentro do corpo do médium, psicógrafo, do que está acontecendo naquele corpo, que nós vamos ver no nosso próximo encontro, né? Aí no nosso próximo encontro a gente vai destrinchar um pouquinho da mente, do sistema nervoso, das glândulas do corpo, né? Em trabalho consoante com aquele trabalho mediúnico que estava operando. Semana que vem, eu estou entrando de férias hoje, graças a Deus, né? Precisando. Vou estar em Minas semana que vem, né? Pretendo ter internet lá para a gente poder fazer o estudo de lá, tá? Então, não adianta pensar que igual, né? Professor, não vai ter aula não, os alunos, né? Os alunos não. Tem aula não vai assim. ter férias do estudo, né? Como é que é? Do estudo não tem férias. No estudo não tem férias, né? Na verdade, o estudo é a férias para a gente, né? O estudo são as nossas férias. Marcos, Oi. estando lá em Minas, se você precisar de alguma literatura para complementar o seu trabalho, me avisa que eu mando para você. Obrigado, Guto. Excelente. Obrigado. Ô, Guto, então, antes da gente terminar aqui, aquele trabalho que você está fazendo aí, de compilação, você já pode ir lançando na plataforma lá, tá? Eu preciso do código, que eu não consegui entrar nele. Muito tempo que eu não entro, eu preciso que você me mande o código para entrar. A senha? É. Tá, eu vou dar uma olhada nisso aí. Muito tempo que eu não entro naquele coisa, entendeu? Tá bom. Então, pessoal, beleza. Então, pessoal, então a gente convida, então, para a gente poder encerrar o nosso estudo de hoje. O Guto, pode fechar o som? Isso. Nós convidamos, então, a Bianca para poder fazer a nossa prece de encerramento. Marco, eu queria fazer um pedido. Pois não. A Bianca, né, que vai fazer a prece, 5 minutos antes de começar o nosso estudo, uma grande amiga minha que tem transtorno psíquico me pediu ajuda, né? Até escreveu assim: Deus, tenha misericórdia de mim, e pediu ajuda. E eu falei que a gente ia se reunir e que eu ia pedir para a gente fazer uma prece por ela. Ela já tentou suicídio, já se internou, é um caso bastante grave. Eu queria pedir a Bianca para, na prece, pedir por ela. Sim, nós vamos todos mentalizar, né? Para a nossa colega aí, para a nossa irmã, para a espiritualidade de luz, poder estar em contato.
nome dela? É Kátia. Kátia. Kátia Barros. Kátia. Ok. Então, Bianca, pode ficar à vontade, tá? Boa noite, gente. Vamos lá. Vamos agradecer nosso Pai amado pelas bênçãos recebidas hoje, à luz, Pai, dos teus ensinamentos, que possamos permanecer fiéis a Ti, Mestre, perseverantes no estudo da Tua doutrina de amor. Rogamos, Pai, aqui agora, pela Tua presença divina, inundando os nossos corações, os sentimentos sublimes de compaixão, de amor, elevando sempre as nossas consciências, permitindo uma conexão cada vez maior com os nossos mentores, nossos irmãos de luz que nos acompanham, sempre prontos aí a nos auxiliar, a nos conduzir nas melhores escolhas, nas melhores condutas. A gente roga também pelo aconchego nos braços, no colo de nossa Sagrada Mãe Maria. Mãezinha querida, somos teus filhos e queremos aprender humildemente com a Senhora sobre o amor que cura, o amor que sempre nos salva, e as energias que não fazem parte da luz do nosso Cristo, elas se transmutem, possam se transmutar em fluidos de cura, envolvendo a todos nós, o nosso planeta, com mais fraternidade, com mais paz. Agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos nesta noite sagrada, diante da Tua luz. E nos envia, Mestre, os seus mensageiros, seus anjos de amor, nossos irmãos do plano espiritual, que trazem as suas ferramentas, os seus tratamentos, seus bálsamos perfumados de cura, nos abençoando a nossa irmã Kátia, que tanto necessita da Tua misericórdia, do Teu aconchego. Benditos sejam todos aqueles, Senhor, que nos trazem a paz e a alegria. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Benditos sejam cada um em seus lares, que contribuem com as energias do bem, com suas orações, com suas preces, que as energias do amor, visíveis ou ainda invisíveis, né, ainda aos nossos olhos, elas possam adentrar a todos nós, nossos lares, nossas mentes, serenizando, equilibrando os nossos chakras, os nossos pontos de energia, trazendo harmonia entre corpo e mente, que esta harmonia se expanda sempre para todos nós, para o nosso planeta, para toda a nossa humanidade, para todas as formas de vida que habitam aqui. Que assim seja, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Para nossa irmãzinha, Kátia, que tanto necessita, consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a toda vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como filho e propriedade vossa. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bianca, pela linda prece de encerramento. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Liana, pela prece inicial. E a todos por estarem presentes aqui para que nós possamos realizar esse estudo maravilhoso da doutrina espírita. Esse estudo só é possível porque nós temos esse compromisso com a espiritualidade de estarmos às quartas-feiras, 19h45 aqui, todos para estudarmos. É um compromisso. Então, eu espero todos aqui nesse mesmo horário, na quarta-feira que vem. Então, muito boa noite a todos. Um Boa abraço. noite, gente. Beijo. Beijo.